Oi, gente, tudo bem? Bom, então hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho, né? Então, nossa primeira aula, primeiro encontro é texto um, tá? E eu vou compartilhar o texto com vocês. Eu acredito que vocês já estejam com ele em mãos, mas eu vou compartilhar aqui. Bom, então o objetivo dessa primeira aula é trazer uma orientação, né, inicial, tá? Onde você vai poder aplicar em todas as outras leituras, ok? E com o tempo, quando você vai pegando a prática, né, dessas estratégias e habilidades, você vai conseguindo fazer isso de maneira mais automática, tá bom? Então, antes de iniciar, de fato, a leitura sobre o texto, uma orientação que eu dou, que é a primeira, você vai para as perguntas, né? Quais são as perguntas desse exercício, né? Que são as perguntas que é a atividade de compreensão que você vai fazer a partir da leitura do texto. Nas provas de mestrado, doutorado, né? Essas provas de proficiência, em geral, as perguntas vêm em português, tá? Então, existe sim algumas exceções, tá? Então, por exemplo, uma prova que pode vir com uma ou duas perguntas em francês, ou uma frase, um pequeno é, parágrafo, né, do texto para você traduzir, enfim. Então, isso também pode acontecer, tá? E mais na frente nós vamos trabalhar essas especificidades, tá bom? Mas aqui nós vamos começar com as perguntas, tá? A primeira pergunta é: quem é Irina Bokova? O que ela afirma? Então, a partir dessa pergunta, eu já sei que vai aparecer no meu texto uma pessoa que se chama Irina Bokova e que vai afirmar alguma coisa, tá? Segunda, como se define no texto a alfabetização? Bom, então, gente, se aqui nessa pergunta está pedindo uma definição de alfabetização, é porque é o assunto do texto, né? Então, como é que esse texto vai trabalhar a alfabetização? De que maneira ele vai defini-la, ok? É muito importante lembrar que quando você vai ler um texto, você já carrega consigo toda uma base, um conhecimento sobre o assunto, sobretudo quando você está fazendo uma prova específica, né? Então, mestrado para linguística, mestrado para química, para biologia, para a área da saúde, enfim. Então, você já tem uma gama de conhecimento, né, que você traz com você. Agora, o que é importante é que você precisa atentar para o que o texto está falando, tá? Terceira questão: quais seriam, de acordo com o texto, os benefícios da educação? Então, alfabetização e educação, benefícios da educação, né? Então, é, aqui, né, sem você ler o texto, você já saberia dizer muito sobre, né, essas perguntas aqui. Porém, como eu disse, é sobre o que está no texto, tá? Quarta, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmativa. A alfabetização também permite aos indivíduos participar do processo democrático, dando-lhes uma voz e fortalecendo sua identidade cultural. Bom, sem ler, você poderia dizer que é verdadeiro, né? As sociedades letradas podem enfrentar melhor os desafios do desenvolvimento. Bom, aqui também. Uma boa educação de base traz aos alunos competências que lhes serão úteis durante toda a vida e que lhes permitirão adquirir outras aprendizagens. Última, pais alfabetizados são menos propensos a enviar seus filhos para a escola. Olha só, então, algo bem inicial aqui. Como eu disse, sem ler o texto você conseguiria responder essas perguntas. Mas agora nós vamos para o texto, tá? Uma outra dica que eu sempre dou, que eu acho muito importante, é você atentar, porque essas perguntas, essas questões, né, onde você tem que colocar verdadeiro ou falso, muitas vezes as afirmativas estão todas traduzidas já, né? Então são pequenos
pequenas partes do texto que já estão traduzidas aqui no exercício. Então, tem que ficar atento, né? Tem que ficar fazendo esse vai e vem, tá bom? Porque isso ajuda bastante e isso evita até, às vezes, um uso excessivo do dicionário, tá? Então, agora nós vamos lá para o texto, ok? Então, uma segunda dica aqui que eu costumo dar é você atentar para o título do texto, tá? Então, olha só o título. É importante pensar, né, que aqui, ó, se você observar, você tem uma interrogação. Então, o texto, o título, ele é o quê? Uma pergunta. E se é uma pergunta, o texto vai responder essa pergunta, tá bom? Então, segundo passo, né, que é importante, depois de ver as perguntas, você vem para o título do texto, tá? Agora, nós vamos fazer o terceiro passo, ok? O que que você vai fazer aí? Vai pegar o seu texto. Eu até dou algumas orientações que é muito importante você usar canetinhas coloridas no início, tá? Isso te ajuda bastante a identificar, né? Por exemplo, verbos, preposições, palavras que são transparentes, então isso ajuda muito. Então, aqui nós vamos começar por esse título. Quais são as palavras transparentes? O que que é isso? As palavras transparentes, elas são, na verdade, as palavras, tá? Que são parecidas com o português, tá bom? São as palavras que lembram o português, certo? Então, gente, quais são as palavras que são transparentes aqui nesse título? Vamos lá. A primeira delas, que eu acredito que vocês vão marcar aí, seria importante. Aí depois a gente tem alfabetização, né? E aí, se é uma pergunta, nós somos levados a fazer o que nós chamamos de inferência, né? Você vai inferir que é tal palavra pelo lugar em que ela está, pelo contexto, né, em que essa palavra, né, está aí inserida, certo? Então, quando eu digo assim, alfabetização é importante, eu já vou concluir que aqui né? Então, por que a alfabetização é importante? Mesmo que você não saiba o que esse L aqui quer dizer, tá? Então, por que a alfabetização é importante? Então, essa é a pergunta, tá? Então, aqui você conseguiu fazer uma inferência, que a gente chama, né, deduzir o que seria a partir do contexto, a partir da posição da palavra, né, de um conhecimento que você já traz com você, tá? Então, agora nós vamos aqui para essa outra parte do texto, tá bom? E aí, sem ler, você já vai poder identificar algo que é também importante, que são formas, né, do texto falar com você sem você necessariamente ler o texto. Então, olha só, aqui, gente, você tem, que vocês vão ter, ó, o uso de aspas. Opa, vamos trocar aqui o uso de aspas, né? Olha só. E quando a gente encontra aspas em um texto, na verdade é porque é o quê? Um dos usos é a fala de alguém, né? Então, está representando a fala de alguém. E lá na pergunta que a gente viu, na primeira pergunta, ela diz assim, né? Quem é Irina Bokova e o que ela define, né? Então, olha só que interessante. Aqui a gente já tem ó, o nome Irina Bokova. Pronto, já estamos diante aí da primeira resposta, né? E aqui, ó, de General Unesco. Unesco você conhece, né? Então, ó, Unesco, vou colocar assim. Irina Bokova, diretora-geral da Unesco. Diretora-geral da Unesco. Bom, então, primeira parte da primeira pergunta. Então, Irina Bokova, diretora-geral da Unesco. E o que ela afirma? Vamos ver. Aqui você vai fazer a mesma coisa, ver as palavras que são transparentes. Então, vamos lá. Educação, durabilidade, objetivos, desenvolvimento, alfabetização novamente, fundamento. Olha,
Aprendizagem, eu acredito que você vai conseguir ver isso aqui. Indivíduos, competências necessárias, o mundo, né? Indivíduos novamente, de participar, o processo democrático, identidade cultural, né? Então, olha, aqui nós temos várias palavras que são transparentes, ok? Que lembram português, tá? Então, isso já te dá uma noção, né, do assunto, do que ela está afirmando. Mas algo que é interessante também, que é aquilo que eu falei para você, é o vai e vem, tá? Você tem que ir e voltar nas perguntas. Olha só, aqui ela diz: identidade cultural, indivíduos de participar do processo democrático. Mas a gente vai voltar lá agora, olha lá. Aqui nas perguntas, gente, diz assim: a alfabetização também permite aos indivíduos participar do processo democrático, dando-lhes uma voz e fortalecendo sua identidade cultural. Olha que interessante, aqui você tem toda a tradução dessa partezinha aqui do texto, olha só. Tá vendo? Ela permite igualmente aos indivíduos participarem do processo democrático, lhes dando voz e reforçando sua identidade cultural, né? Então, com essa traduçãozinha que você tem aqui, o que que você já consegue? Você já consegue concluir a segunda parte da primeira questão e consegue marcar lá naquela afirmação que é verdadeiro, né? Por quê? Porque está aqui no texto, tá bom? Então, isso já te ajuda também a evitar o uso do dicionário, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, agora, você vai olhar com calma, você vai tentar fazer aí algumas inferências, né? Por exemplo, a educação apporte la durabilité a tous les objectifs de développement e a alfabetização é o fundamento de toda aprendizagem. Ela fourra os indivíduos de compétences nécessaires pour não sei o que é mieux, comprendre também não, formar o mundo, ela permet également, que aí você já tem, né, a tradução, ok? Esse é o momento que eu aconselho você a usar o dicionário, tá? Você já tem uma noção do assunto, você já conseguiu identificar, né, algumas palavras e traduções inteiras de frases, então agora você vai. Se tem alguma palavrinha que para você dificulta, né, a compreensão, né, do total, do todo, aí você vai lá e consulta o seu dicionário, tá bom? Então, aí sim você usa, você vai verificando lá a tal palavra, porta, ok? E aí, gente, eu tenho uma aulinha que eu vou dar para vocês só sobre o uso do dicionário, porque também tem algumas dicas que são importantes, tá? Mas aí esse é um momento que talvez você poderia usar o seu dicionário, tá? Então, agora, né, nós vamos fazer o seguinte. Depois, tá? De olhar, de consultar aí o dicionário para esse primeiro momento, tá? Nós vamos agora, tá? Fazer um trabalho mais linguístico, tá bom? Esse trabalho mais linguístico, ele é justamente para te dar um apoio para continuar a leitura desse texto, tá? Porque o resto do texto você vai fazer sozinho para tentar responder as perguntas e depois consultar o gabarito que está lá no final. Então, você mesmo com uma aula, com essas dicas que eu estou dando, você vai conseguir ler sozinho essas últimas linhas aí do texto e conseguir responder as perguntas, tá, gente? Então, realmente parece mentira, mas é possível, tá? Então, vamos lá. Lá no finalzinho do seu texto, do seu material, na verdade, tá? Deixa eu só tirar aqui. Você tem esse conteúdo, tá? Que é um conteúdo mais linguístico.
tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre verbos que aparecem nesse texto, tá? O primeiro verbo aqui é o verbo être, que é o verbo ser e estar, tá? Então, em português, a gente tem dois verbos, ser e o verbo estar, mas em francês é igual ao inglês, tá? Então, é o to be, por exemplo, que é ser e estar. Então, em francês é o être, ser e estar. E ele é conjugado assim, ó, que pronúncia não precisa ficar preocupado, porque você não vai precisar falar, tá? Então, olha lá, je suis, tu es, il, elle, on est. Esse on quer dizer a gente ou as pessoas, tá? Nous sommes, vous êtes, il, elle, sont. Então, as traduções estão aqui, tá? E uma outra coisa que é também importante aqui mostrar são os artigos, os pronomes pessoais, ó. Je quer dizer eu, tu quer dizer o você, o tu, né? O ele, tá? Ela, né? Que apareceu lá no título, lembra? No, nós, vocês ou o senhor, a senhora, tá? E il, ela, eles e elas, tá bom? Então, esses são os pronomes pessoais, tá? Depois, continuando a falar de verbos, tem uma dica muito, muito legal, tá? Que são os verbos terminados em ER. Em francês, nós temos três grupos de verbos. Primeiro grupo são os grupos de verbos regulares. Segundo, grupos de verbos regulares. E terceiro, grupos de verbos irregulares, tá? E em português, o nosso primeiro grupo, ele corresponde ao grupo de verbos que terminam em AR, como, por exemplo, falar, cantar, como tocar, né? São verbos regulares. Não sei se você sabia isso. E em francês, os verbos regulares do primeiro grupo, eles terminam em ER. Como, por exemplo, parler, chanter, toucher, né? Que seria tocar também, tá? Ou também o jouer, que também é tocar, né? Mas aí a gente vai ver os detalhes depois. Mas olha lá. Parler, chanter, falar, cantar. Toucher, tocar, né? Mas aí é tocar alguém, por exemplo. E o jouer, jouer algum instrumento, tá? Mas, ó, observem que eles terminam em ER e correspondem aos verbos em AR em português. Então, os verbos terminados em ER em francês, em regra geral, eles são equivalentes aos verbos que terminam em AR em português, tá? Então, aqui, ó, nós temos o verbo parler, que é o verbo falar conjugado, olha só. Je parle, eu falo, tu parles, elle parle, nous parlons, vous parlez, elle parle. Como eu disse, não se preocupem com a pronúncia. Isso não é o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Então, se você também ficar atento, ó, isso aqui é um detalhe, ó, o verbo aqui, ó, je, em je, ele vai terminar em e, o tu, uma característica da conjugação é que vai ser es, o il, elle também é com e, como je, o nous é ons, parlons, o vous é uma característica dele é terminar em z, e o il, elle, que é o plural, é nt, tá? E aí já vem uma primeira dica do dicionário. No dicionário, os verbos, gente, eles não vêm conjugados, tá? Então, se você vê, por exemplo, que em regra geral nos textos, né, vem usando na terceira pessoa do singular e do plural, ou o vu, né? Se você encontrar esse tipo de conjugação no texto, tá? Esse tipo aqui, você vai procurar lá o verbo terminado em ER, porque os verbos eles vêm no dicionário no infinitivo, tá bom? Então isso aqui é uma dica muito importante que nós ainda vamos falar, mas eu já estou dando aqui algumas dicas para você, porque você não encontra os verbos conjugados no dicionário, tá? E aqui eu coloquei, ó, três verbos: o chanter, que é cantar, o aimer, que é amar, gostar, e o commencer, que é
começar, tá bom? Ok? E depois nós vamos para os artigos definidos. Quem são os artigos definidos? É o nosso o, a, os e as, né? Então, em francês, o le seria o o, tá? O lá seria o a. O ela, que a gente chama de ela apóstrofe, seria o o e o a. Mas o que que é isso? Olha só. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, a palavra le amour, ou amor, certo? Só que, como amor começa com vogal, e aqui le tem uma vogal, esse encontro em francês não acontece. Então, eu vou colocar apóstrofo, justamente para evitar, né, essa confusão de sons, le amour. Então, eu digo l'amour, tá? Então, é por isso que é apóstrofe, mas é uma palavra feminina, masculina, desculpa. Le amour, l'amour. E isso também vale para as palavrinhas que começam com H mudo. Por exemplo, hotel. Eu digo assim, hotel, que é le hotel. Ó, como começa com H mudo, então eu coloco apóstrofe. L'hôtel. Ok? Então, isso é uma regrinha que tem para o francês, tá? E aí tem o lé, que é os e as, então é o mesmo para os dois, tá? Tanto masculino quanto feminino, ok? Então é os e as, tá? Em seguida, nós vamos aqui para os artigos indefinidos. Olha só. Então é o uma, uns e umas. Olha só. Un, une e des, tá? Un, une e des. Uma, uns e umas. Então o plural é sempre para os dois, tá bom? Agora, para concluir, nós vamos ver os artigos contraídos. O que são esses artigos contraídos? Por exemplo, em português eu digo assim, eu vou ao, né? Eu estou no, eu estou vindo do, da, ok? Então, são artigos contraídos. Aqui, por exemplo, a gente tem o, que quer dizer ao, né? A lá, a L apóstrofe, o mesmo caso, tá, gente? Daqui de cima, ó. Começou com vogal ou H mudo, eu vou colocar apóstrofe. A L apóstrofe. Então, aqui, por exemplo, eu poderia dizer assim, je vais à la pharmacie. Je vais à la pharmacie. Eu vou à farmácia, né? Eu vou à farmácia, ok? Ou eu posso dizer assim, je vais à l'hôtel. Eu vou ao hotel, né? Je vais à l'hôtel, ok? Então, só para você entender aí como funciona, tá? E o aqui, ó, seria aos e as. Je vais aux États-Unis, por exemplo. Je vais aux États-Unis. Aqui. Ok? Je vais aux États-Unis, tá? Eu vou aos Estados Unidos. E concluindo aqui, a gente tem o du, né? Que é do. O de lá, né? Que é o da. O de é l'apóstrofe, que é o do e da, né? Mesma situação, começou com vogal ou H mudo. E temos o de, que é dois e das. E aí eu vou chamar a sua atenção para isso aqui, olha. De, uns e umas, e de, dois e das, tá? Então, isso é que você só vai conseguir saber a diferença dentro de um contexto. Por exemplo, se eu disser assim, viens, eu estou vindo des EUA, des États-Unis. Vou colocar aqui. EUA.
Je viens des États-Unis. Estou vindo dos Estados Unidos, tá? Agora, se eu disser assim, j'ai des amis français. Eu tenho uns amigos franceses. É difícil eu dizer assim, eu tenho dos amigos franceses, né? Então, j'ai des amis français, eu tenho uns amigos, ou eu tenho amigos franceses, tá? Então, aqui é o verbo ter, ok? Que nós vamos ver no próximo texto, tá bom? E agora, gente, depois de você fazer, né, todo esse trabalho aqui mais linguístico, você vai lá no texto, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai identificar na segunda parte do texto que nós vimos, ó, aqui, tá vendo? Essa parte aqui, eu vou dar um zoom pra gente visualizar melhor. Ó, aqui, você vai encontrar palavras transparentes, tá bom? E depois de encontrar as palavras transparentes, você vai encontrar todas aquelas informações lá que a gente acabou de ver. Você vai fazer um trabalho mais linguístico. Por exemplo, eu quero achar o verbo être. Vamos ver o verbo être aqui? Olha aqui aqui é um, um, aqui de novo. Que mais? Aqui, ó, l'alfabetização, a alfabetização, né? Aqui, que mais eu tenho? L'alfabetização, de novo, l'accès, o acesso, a educação, olha só. Aqui o verbo être de novo, ou aqui, no, né? De lá, da educação, ela é. Então, ó, lá, né? E aí você vai identificando tudo isso dentro do texto, tá? Depois você vai fazer o que a gente chama, né, de um trabalho mais, né, vai fazendo como uma leitura linear, tá bom? E vai tentar responder as perguntas e depois consultar o gabarito, tá? Ai, Ellen, mas e se eu quiser traduzir o texto inteiro? Ainda não faça isso, tá bom? Então, nós vamos tentar fazer, tá, de uma forma mais geral, que você vai conseguir observar que já é possível fazer uma pequena compreensão, tá? Esse texto não é tão complexo, apesar de falar de um assunto, né, que é bem específico, que é educação, alfabetização, mas você vai observar que não é difícil, tá, gente? Fazer esse trabalho aí de compreensão, tá bom? Então, faça esse é o seu exercício, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no grupo do WhatsApp, tá? Ou por e-mail, tá bom? Manda aí uma mensagem, tá? Que com certeza eu vou responder e auxiliar você, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula.